A gente tem uma matéria especial da Jéssica Costa, nossa repórter especial aqui também para o programa Supermanhã, na Marcel AM 1020. É uma reportagem especial sobre depressão pós-parto. Você já ouviu falar sobre isso? Não? Então vamos aprender com a reportagem da Jéssica Costa. Quando eu engravidei, foi a melhor coisa da minha vida, foi planejado. Eu e meu esposo queríamos muito. Tive uma gravidez super normal, minha filha foi muito querida, fizemos o enxoval todo. Eu fiz tudo direitinho, fiz meu pré-natal tudo tranquilo, não deu nada, tudo muito saudável. Foi tudo muito planejado. Eu lembro de sentir um mix de sensações muito grande, assim, eu não sabia exatamente o que eu tava sentindo. Era uma felicidade muito grande, era uma emoção muito grande, mas também tinha muito medo, tinha muita angústia. 9 meses, 40 semanas, 6.500 horas. Uma casa, um marido, uma criança. Na vida real, o cenário do filme perfeito muda completamente. Yane Alves, 25 anos, é estudante de Direito e mãe de um bebê de 9 meses. Dayana Catalego, 30 anos, é cabeleireira e tem uma filha de 3 anos e meio. Em comum, além de terem constituído uma família, elas compartilham histórias delicadas após terem sido diagnosticadas com depressão pós-parto, um dos transtornos de humor mais recorrentes que surgem após a gravidez. Eu comecei a considerar que fosse uma depressão pós-parto, mas muito depois foi que eu tive um diagnóstico profissional, porque é importante que se busque um profissional. Eu não tinha ajuda durante a noite, era eu e meu marido, mas de dia eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo e ela precisou sair. E eu lembro que o primeiro dia que eu fiquei sozinha com a minha filha, eu tava balançando ela na varanda, ninando ela pra ela adormecer, e eu entrei em crise de pânico. Eu tinha certeza que eu ia jogá-la e eu me tranquei no quarto com ela, liguei para várias pessoas, me senti horrível, eu me senti a pior pessoa do mundo. Como que eu tive o sentimento e a certeza de que eu ia jogar a minha filha? E eu chegava para minha sogra e eu falava assim, olha, tira essa menina de perto de mim, senão eu vou matar ela, eu tenho desejo de matar ela. Eu falava para minha sogra para ela não deixar ela perto de mim. Eu tinha desejo de me matar, eu não tinha vontade de me cuidar, de me olhar no espelho. Eu não queria ver minha filha, tanto que o bercinho dela, eu montei o quartinho dela todo bonitinho, mas eu não tinha condição de ficar com ela. E o berço foi montado na casa da minha sogra, e minha sogra ficava olhando eu e ela. E já tava me entregando, entendeu? Não tinha nem mais vontade de nada. Eu tinha muitas alucinações, eu achava que tudo tinha demônio. E aí eu peguei minha filha, 2 horas da manhã, ela com 10 dias de nascida, eu queria levar ela pra rua, parece que para apresentar para Deus, qualquer coisa assim. Mas minha mãe, ela ficou nervosa, ela achou que eu ia fazer alguma coisa com a minha filha, ela ficou puxando a minha filha, eu puxando para fora, minha mãe puxando para dentro, e minha filha quase sufocou, sabe, por causa disso. Cá entre nós, a chegada de um recém-nascido, especialmente se for o primeiro filho, causa uma revolução na rotina de qualquer pessoa. Mudam os horários de dormir, comer, acordar. O desgaste físico é imenso, sem falar na preocupação com o nenê, que requer atenção o tempo inteiro. A depressão pós-parto afeta 1 em cada 4 mulheres no Brasil e desperta vários questionamentos na puérpera. A criança nasceu perfeita, com boa saúde, o pai está feliz, os avós também. Nada aconteceu de errado, mas de repente vem um sentimento de culpa, desânimo e pouco interesse pelo pequeno recém-nascido. Como a doença pode interromper as expectativas de felicidade de todos? Foi esse questionamento que fez a educadora Silvia Segato, que já tinha apresentado quadro depressivo, adiar o seu diagnóstico de depressão pós-parto, também conhecida como DPP. 7 meses depois do nascimento do Pedro, meu filho, é que a maioria das pessoas que chegavam na minha casa, elas queriam me ver assim, feliz, ardente, aquela mãe receptiva. E eu não estava com esse pique.
estava triste, insegura. Foi bastante difícil e eu percebi que foi bastante difícil também para as pessoas me aceitarem. As pessoas achavam que eu estava tratando elas mal, mas não era isso. É que eu não estava bem. Pior que deixar de lado o atendimento médico é não aceitar estar doente. A cabeleireira Laura Lima, de 34 anos de idade, sabe muito bem do que estamos falando. Tomada pelo medo de ser julgada por todos, após ser diagnosticada com predisposição a desenvolver depressão pós-parto, ela preferiu silenciar a doença. Uma atitude que afeta negativamente milhares de mulheres, fazendo o problema ser negligenciado e, portanto, subdiagnosticado. Eu tive depressão ou indícios de depressão durante a gestação mesmo. O ginecologista, ele suspeitou, eu em negação troquei de ginecologista e fui levando a gravidez normalmente, na medida do possível, né? Porque eu oscilava muito o humor. Quando a minha filha nasceu, eu me senti muito insegura e ao mesmo tempo eu achava que estava com baby blues, que é normal nesse período por causa dos hormônios, mas eu imaginava que eu poderia morrer a qualquer momento. A Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, recomenda que as gestantes respondam a um questionário com 10 perguntas, conhecido como Escala de Edimburgo. O método foi criado na Escócia para ajudar no diagnóstico precoce da depressão pós-parto e é o mais utilizado no mundo. A cada resposta é atribuída uma pontuação. Os especialistas consideram que as mulheres que somam 12 pontos ou mais apresentam sintomas de depressão. Está observando o que pode estar acontecendo com a mãe. E aí, só depois de muito tempo, é que às vezes vão notar o quanto aquela mulher está precisando de ajuda. Então, assim, o que é que falta? Falta um olhar, sabe? Um olhar, uma atenção. Lembrar que nós não somos só pessoas que estão gestando. Nós somos pessoas que merecem ser ouvidas, amadas, abraçadas e acalentadas também. Porque assim, nasce o bebê, todo mundo foca no bebê, mas esquece um pouco a mãe. E é ela quem está precisando de ajuda. Se ela tem ajuda, ela vai conseguir cuidar do bebê. Uma coisa é certa, o apoio de familiares e amigos é fundamental no progresso do tratamento da paciente com depressão pós-parto. Daiane Feijó acompanhou durante todo o processo de gravidez e ajudou não só a mamãe de primeira viagem, Daiane Catalego, como toda a família a entender que a doença tem tratamento e cura. E eu acompanhei de perto a gestação dela, a empolgação dela e da família com a gravidez, sendo que nesse meio tempo ela começou a me procurar muito. Ela falava que eu acabava acalmando ela e com isso eu procurei formas de ajudar, já que eu era a única pessoa que ela estava aceitando ouvir, que ela conversava. Foi onde eu encontrei a página Grupo de Depressão e Depressão Pós-Parto e eu acabei procurando a administradora, que a gente conversando acabamos criando um vínculo de amizade e ela foi me orientando. Foi onde eu fiz o link dela com a família e ela começou a orientar, porque até então a família já estava achando que poderia ser frescura, que ela não queria melhorar, que ela chegou a rejeitar tratamento, ela acreditava que ela era ruim, que ela não gostava da filha dela. E aí, através desse contato com a dona desse grupo, ela começou a orientar a família dela de que forma ajudar, que não era frescura, que não era palhaçada, que ela precisava sim de ajuda, que ela estava sim doente, que depressão é uma doença, não é brincadeira. A médica psiquiatra Alana Damaso, formada pela Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas e pós-graduada em neurodesenvolvimento infantil, explica que familiares e amigos mais próximos devem ficar atentos aos primeiros sinais de uma mudança no comportamento da puérpera. Algumas pessoas tendem a confundir o chamado baby blues, que nada mais é a diminuição brusca da progesterona, que é aquele hormônio da gravidez, é aquele hormônio que está junto com a placenta. Então, quando a mulher perde a placenta de uma forma brusca, que é na hora do parto, o que pode ocorrer é uma queda desse hormônio e alguns momentos de tristeza. Porém, ela não é tão intensa e não é tão constante como a depressão pós-parto. Os sintomas da depressão pós-parto vão desde uma perda de interesse pelo cotidiano, um choro frequente, um sentimento de culpa, pode haver problemas do sono, como a insônia, uma irritabilidade constante, até sintomas de psicose. É muito importante o relato dos parentes, o relato do marido, o relato de quem tem um convívio íntimo com a mulher. Porque essas pessoas, elas podem identificar uma depressão, uma mudança no comportamento daquela mulher. E, principalmente, ela não apresenta aquele afeto, aquela
aquela vontade de cuidar do bebê. Muitas vezes evitam a hora de dar o banho do bebê, evitam a hora da amamentação, não desenvolvem aquele afeto pelo bebê. E isso é muito importante que os familiares estejam atentos. Damaso ressalta ainda que, cobertos pelo preconceito e pela falta de informação, as pessoas ainda olham com desconfiança quando surge a necessidade do uso de medicamentos para o tratamento da doença. E é importante que a sociedade mude um pouco o olhar que ela tem sobre a depressão. A depressão é um transtorno que causa sofrimento psíquico. Por exemplo, ninguém fica deprimido por opção. Não é falta de Deus. A pessoa pode ter fé e mesmo assim se vê num quadro depressivo. Tem que ser encarada como uma doença e que precisa de tratamento. Então, a mulher, quando sentir-se diferente, busque ajuda, se abra com um profissional de saúde, seja seu obstetra, sua enfermeira, o clínico do posto. Eles com certeza saberão fazer o encaminhamento e as orientações necessárias para que esse quadro melhore. Às vezes as pessoas têm medo, vai me passar remédio tarja preta, vai me passar isso, eu vou me viciar. De forma alguma. Existem medicações que a gente pode usar com total segurança na amamentação, que já são aprovadas e que a gente não vai trazer um prejuízo para a criança ou para a mãe devido ao uso da medicação. O que a gente tem que se esquivar é da doença e não da medicação. A medicação irá nos ajudar e no momento certo ela vai ser retirada. Eu acho importante que a população tenha menos preconceito. O fator social também pode ser considerado relevante. Existe ainda muito tabu em relação à depressão pós-parto. Às vezes é difícil para a própria mãe admitir e se abrir com alguém. Por exemplo, confessar que não tem um afeto pelo seu bebê. Ou seja, ela vai de encontro ao que a família e a sociedade espera dela. Porque o que se espera é que quando uma mãe tenha um filho, surja logo um amor incondicional, que aquela mãe cuide daquele bebê. Então, para ela é difícil ela aceitar isso, que ela não ama o bebê, que ela não tem vontade de cuidar do bebê. E até para a família também é difícil aceitar isso. Então, é muito mais difícil uma mãe se abrir inicialmente se ela ignorar esses sintomas. O que a médica psiquiatra fala é respaldado pelo sociólogo Jorge Gonzaga Vieira. É a questão que nós vivemos numa sociedade que é patriarcal, né? Em todas e qualquer sociedade, onde tem um segmento que se põe superior ao outro, ele causa traumas e problemas em todos os níveis, psicológico, social. A mulher é colocada em qual lugar social? No imaginário e nas relações sociais. Primeiro, para ser mãe, então ela tem que ser mãe, que é o papel dela, essa é a concepção da sociedade patriarcal. Ela tem que cuidar da casa, ela tem que estar ligada ao lar. Com o processo de abertura e de organização, o que é que ocorreu? A mulher é obrigada agora, além do papel social determinado pela sociedade patriarcal, ela é cobrada porque tem que ser boa mãe, boa esposa, boa dona de casa, e no trabalho, que ela está conquistando cada vez mais o trabalho, ela tem que ser a melhor. A melhor no trabalho, a melhor no estudo. Então você imagine que isso tem uma carga triplicada de responsabilidade e ciclo social nas mulheres. Flávia Arante é autora de uma tese de mestrado pela Universidade de São Paulo, a USP, em seu trabalho, que deve em breve virar livro, intitulado Associação entre Depressão Puerperal e Confiança Materna em Mulheres com Históricos de Depressão na Gravidez. Ela entrevistou 400 mulheres com sintomas de depressão pós-parto e, com isso, conseguiu traçar um perfil desse grupo. Na minha pesquisa, a gente teve um grupo de pesquisa de mulheres escolhidas na cidade de São Paulo. Nessas mulheres, foi em torno de 400 mulheres. Eu aplicava teste, fazia entrevistas para poder conseguir ter o maior número de informações possíveis. Então a gente viu esse perfil. E mães com depressão pós-parto acabam desenvolvendo crianças menor desenvolvimento neuropsicomotor, já que mães com depressão pós-parto têm menor vínculo com seus bebês e a partir daí elas não desenvolvem tanto estímulos como essa criança. Para aumentar a conscientização sobre o assunto, que ainda é tratado como um tabu por boa parte da sociedade, a americana Kate DiVincenzo chamou a atenção do mundo ao publicar no ano passado um relato nas redes sociais onde retratava como era conviver com a doença. A postagem viralizou. O texto você confere na voz da jornalista Flávia Lima. É grande a chance de você estar se sentindo muito desconfortável agora. Confie em mim, eu também estou. Maio foi declarado o mês de consciência da depressão pós-parto.
Eu, que fui diagnosticada com depressão pós-parto, sinto que é hora de revelar o que isso realmente significa, e não apenas o que é mostrado no Facebook. A única coisa mais cansativa do que ter a depressão é fingir diariamente que eu não a tenho. Eu trabalho dobrado para esconder essa realidade de você, porque tenho medo de te deixar desconfortável. Tenho medo que você pense que eu sou fraca, louco, uma mãe terrível ou 1 milhão de coisas que minha mente me convence. E sei que não estou sozinha nesses pensamentos. Precisamos parar de achar que o pós-parto é sempre eufórico, porque não é assim. Precisamos questionar os novos pais de forma mais profunda sobre como eles realmente se sentem, e não apenas perguntar: e aí, como você está? Essa pergunta gera uma resposta automática. Está tudo ótimo. Precisamos aprender os sinais, os sintomas, os fatores de risco e planos de apoio para o pós-parto. Precisamos quebrar o estigma e quebrar o silêncio compartilhando as nossas histórias e deixando os outros saberem que não estão sozinhos. Se você tem um transtorno pós-parto, por favor, compartilhe sua história. Vamos mostrar às outras mães que elas não têm que sofrer em silêncio. No caso de ninguém ter lhe dito, você está fazendo um trabalho incrível. Você é amada e você é digna. Você não está sozinha. Questionado pela Maceió AM sobre o assunto, o Ministério da Saúde disse que há atenção para o tema e que oferece atendimento integral e gratuito às gestantes nos períodos pré-natal e pós-parto nas unidades básicas de saúde. Além da assistência do órgão, você que está aí do outro lado escutando essa matéria, tem mais um motivo para tentar procurar ajuda. Se você acha que você está com depressão pós-parto ou se você não tem certeza, procure ajuda de um terapeuta, de um psiquiatra, mas vai atrás disso. Tá tudo bem você dizer que não tá feliz, tá tudo bem não conseguir dar conta de tudo, tudo bem. É isso que eu queria dizer para as pessoas. Tenho contato com ela ainda, vejo ela bem com a filha dela, apaixonada pela filha, pela bebê. Eles conseguiram superar tudo isso e eu fico feliz de ter podido contribuir de alguma forma. Eu precisava falar, eu precisava pedir ajuda, eu precisava dizer o que eu estava sentindo. Peça ajuda, peça aquela pessoa para olhar por você e pelo bebê, porque isso faz muita diferença. Não deixe de dizer ao seu ginecologista, obstetra, pediatra que você está se sentindo estranha, se você estiver se sentindo. Não deixe de verbalizar, porque muitas vezes quando a gente guarda essa dor, ela só se multiplica. Não deixe de pedir ajuda. Respire que vai passar. Passa. Com a ajuda necessária, tudo passa. Com produção de Flávia Lima e reportagem de Jéssica Costa para a Rádio Maceió AM 1020. Maceió AM 1020. Marcos Rodrigues. Obrigado, Jéssica. Mais um assunto polêmico, mas muito informativo. Parabéns aí pela apuração. Obrigado às mulheres, que também conversaram com você, tiveram coragem de abordar esse tema. É um tema sério e muito obrigado por, claro, trazer mais esse tema importante aqui no Supermanhã. São 11 horas e 26 minutos.